Oi, pessoal, meu nome é Giovana. Meu nome é Thalika. Hoje a gente está aqui com o Vinícius. Boa noite, Vinícius. Boa noite. Ele vai falar um pouquinho sobre a área de medicina nuclear para vocês, né? Dando seguimento às nossas entrevistas da área de física médica. Vinícius, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, se apresentasse para a gente. Certo. Bom, como eu falei, meu nome é Vinícius. Eu hoje atuo como físico da medicina nuclear, né, de um hospital aqui em Barretos. E eu, na verdade, me formei primeiramente como tecnólogo, e aí daí eu tive interesse para a área de física médica, cursei física médica no Unifeb, e depois disso, após isso, eu fui cursar o mestrado em Ribeirão, na USP, e hoje eu estou no doutorado. E aí, quando eu iniciei, eu consegui ingressar aí na área de física médica no hospital hoje, certo? Que eu atuo. Tá? Assim, resumidamente, o meu currículo que eu tenho feito até hoje é isso. E você pode contar um pouco de como que é a sua rotina na medicina nuclear? Sim, claro. Bom, hoje na medicina nuclear, a gente divide... Existe diversas tarefas hoje dentro da medicina nuclear, né? Hoje não, sempre existiram, na verdade, mas a mais conhecida aí por todos, né, por pelo menos quem conhece um pouco da física médica, são os controles de qualidade, né, que é o que a gente acaba sempre ficando responsável por fazer e avaliar, emitir relatórios e tudo mais. Mas não só isso, né? Hoje, dentro da medicina nuclear, na verdade, a gente também fica responsável por toda a parte de proteção radiológica, né? Toda a parte burocrática perante aos órgãos que avaliam isso, né? No caso, hoje é a CENEM, que emitem relatórios, elaboração de planos de proteção radiológica, autorização, compras de fonte, quando necessário, né? Controle de registro de monitorações, enfim. Tudo aquilo que nos diz respeito à proteção radiológica, tá? E além disso, né, temos também a parte hoje que está sendo implementada aí no Brasil todo, mas que já vem aí por um longo tempo, mas que está sendo bem empregado dentro da medicina nuclear, que é a parte de dosimetria em pacientes, que já existia, na verdade, mas está sendo mais aplicada aí com maior frequência, que é a dosimetria em pacientes em tratamento ou dosimetria interna, tá? Também, e além disso, tem os problemas rotineiros aí que os físicos ficam responsáveis por resolver, né? Problemas em equipamentos ou problemas de aquisição de imagem, às vezes problemas que podem ocorrer no dia a dia, comuns, certo? Problemas mecânicos em equipamentos, aquisições de imagens. E além disso, né, tem um acompanhamento também de criações e elaborações de novos protocolos de aquisição, diferentes tipos de protocolos de aquisição de imagem e os estudos, pesquisas, né, que a gente nunca para desde quando você entra na física médica, na verdade, né? Estudos, pesquisas, novas tecnologias, a gente tem que sempre continuar atualizando. Então, aí é só um pouco, assim, resumido de tudo que a gente faz e fica responsável dentro da medicina nuclear como físico médico, né? E a física médica é uma profissão exclusiva de hospitais ou tem outras áreas de atuação? Não, a física médica, hoje, todo mundo, a maioria do pessoal que inicia no curso, né, foca, conhece, né, vamos dizer assim, principalmente por conta da área hospitalar, né, um radiodiagnóstico, medicina nuclear ou radioterapia, principalmente, que é a mais falada aí entre os físicos, né, entre os estudantes de física, principalmente, mas não só exclusivamente da área hospitalar, né. Existem também as áreas empresariais, que os físicos hoje vêm atuando bastante nessas áreas, como vendas de equipamentos, applications, né, de aquisições de imagem, application de novos equipamentos, aplicações ou ensinamentos aí, treinamentos, né, de novos equipamentos. Algumas empresas prestadoras de serviço também, o físico pode atuar, né, prestador de serviço de controle de qualidade,
ou garantia da qualidade, radioproteção, prestador de serviço de radioproteção e desenvolvimento, também desenvolvimento de Phantoms, empresa que desenvolve Phantoms. Então, isso aí é um campo que os físicos podem atuar considerando como área empresarial, eu diria. E também, né, existe também uma área de perícia criminal, né, em que também conheço alguns físicos que partem para essa área, que não é tão explorada, mas que existem físicos que atuam nessa área também. Existem os seus conhecimentos de física, né, aplicam os conhecimentos de física nessa área de perícia criminal. E ainda a área de pesquisa, né, que tem bastante gente que acaba procurando pela área de pesquisa, mestrado, doutorado, e no caso aí acaba partindo para a docência, vamos dizer assim, ou então acaba se tornando aí um pesquisador contratado de alguma instituição de pesquisa também. Então, eu diria que além do hospital, né, tem essas outras duas principais áreas, empresarial ou pesquisa. E perícia também, no caso. Não sabia desse negócio de perícia. Gostei. É pouco explorado, existe, né? Mas eu não sei te dizer, tá certo, os caminhos. Eu sei que existem concursos para isso, mas que o físico médico pode, sim, prestar o concurso, como usar os seus conhecimentos de física para atuar nessa área. É muito amplo, né? Nossa. Eu não sei qual que é. E além disso, tem outras aí que eu não tenho recordação agora, mas tem mais. Muitas outras. A área nuclear, né? No caso aí de usinas nucleares também, se eu não estiver enganado, tem físicos médicos atuando também. O medo ou o receio que a palavra radiação causa nas pessoas é um fator que atrapalha no uso mais abrangente de alguns tratamentos que poderiam proporcionar uma melhor qualidade de vida aos pacientes? Bom, na minha opinião, sim, para aquelas pessoas que não têm tanto conhecimento, né? E de alguma forma acaba atrapalhando, né? O tratamento ou aquela pessoa que é indicada para aquele tipo de tratamento. Mas por que isso? Porque geralmente a maioria das vezes que a gente, ou pelo menos quem é leigo no assunto e nunca ouviu falar do uso da radiação para tratamento, puxa na memória somente aquelas vezes que ouviu falar de forma trágica, certo? Como, por exemplo, os acidentes de Goiânia é o primeiro que eles vêm na memória, ou então algum acidente com material radioativo, ou, sei lá, acidente de Chernobyl, às vezes acaba ficando famoso aí por conta da dimensão do acidente, né? E aí eu penso que, às vezes, muitas das vezes, as pessoas, quando se fala em radiação, levam isso na memória e aí acabam recusando, ou às vezes pegando receio ou medo, né, de iniciar um tratamento do tipo. Mas aí é onde entra também o papel do físico ou do médico que trabalha na área, né, de tentar mudar essa ideia, né, do pensamento do paciente. Mas a maioria das pessoas pensa que quando vão realizar esse tratamento, vão ficar pessoas radioativas aí o resto da vida, ou que vão desenvolver outras doenças, né? E de alguma forma acaba atrapalhando. E aí, por isso que eu acho legal essa ideia de a gente divulgar a nossa área, né? E levar conhecimento para aquelas pessoas que desconhecem do uso da radiação no tratamento ou até mesmo no diagnóstico, né? O acidente de Goiânia foi uma coisa que ninguém sabia, né, o que era uma radiação, e por isso que pegou uma coisa tão grande. Exatamente. E aí não, assim como todo telejornal, né, tende a passar somente as partes mais trágicas da coisa, né? E aí isso acaba levando medo a outras pessoas depois que vão ser submetidas ao tratamento, né? Então, tanto que depois que isso aconteceu, foram que as leis ficaram mais rígidas em relação à proteção radiológica, né? Exatamente. Após isso, muitas coisas nas leis mudaram, né? Muitas coisas ficaram mais rígidas e vem acontecendo atualizações até hoje, né? Sim, a gente está tendo aula de medicina nuclear esse semestre e é muita coisa.
Muita coisa. E nem passou tudo, assim, passou poucas partes. Tem bastante assunto de medicina nuclear. Às vezes é pouco falado, mas assim, tem muito serviço, muita coisa que a gente precisa saber. Então, conta pra gente um pouquinho dos radiofármacos, né? O que eles são e talvez, se você puder nomear os principais, os que vocês mais usam lá na medicina nuclear. Certo. Hoje em dia, na verdade, o principal radiofármaco hoje que a gente utiliza na medicina nuclear é o mais conhecido aí quando a gente fala de medicina nuclear, é o Tecnécio, né? Tanto que agora, nos últimos dias, está sendo ainda mais conhecido por conta da falta dele no mercado. Mas o principal material radioativo que a gente usa, então, é o Tecnécio. Mas, na verdade, né, o Tecnécio é o material radioativo que a gente utiliza, né, o radionuclídeo que a gente utiliza. Esse material, para ele se tornar um radiofármaco, a gente precisa ligar ele a um fármaco específico que vai carrear, né, esse material radioativo até o órgão de interesse que se deseja ser avaliado, certo? Então, o radiofármaco nada mais é do que a ligação de um fármaco com um radioisótopo ou um radionuclídeo, certo? Então, na verdade, essa ligação é que a gente precisa dentro da medicina nuclear para poder avaliar diferentes órgãos. Os fármacos específicos existem diversos, né? Aí vai depender do tipo de avaliação que o médico deseja realizar, né? MDP, dizida, pirofosfato, enfim, tem inúmeros fármacos, na verdade, que é utilizado para fazer a ligação com o material radioativo, principalmente para poder avaliar e posteriormente o órgão de interesse. Resumidamente aí é isso, tá bom? O uso de radiofármacos poderia ser associado à quimioterapia, por exemplo, como uma forma de reduzir o tempo de tratamento e aumentar a eficácia do tratamento. Então, eu no meu conhecimento, eu não conheço nada assim relacionado de forma concomitante. Eu acho que é que vocês quiseram dizer nessa pergunta, mas né, eu não conheço nenhum tipo de tratamento com radiofármaco realizado concomitantemente com a quimioterapia, tá? Até mesmo para reduzir o tempo de tratamento, principalmente, ou ter mais eficácia, alguma coisa do tipo. Mas que no caso aí é o que acontece na radioterapia, né? Que o pessoal aí faz as aplicações de radioterapia concomitante à quimioterapia, tá? Buscando nem sempre reduzir o tempo, mas às vezes buscar a eficácia do tratamento. E na medicina nuclear, eu particularmente desconheço dessa utilização. Não sei dizer ao certo o porquê não tem essa utilização, mas uma dos principais fatores aí seria, no caso, pensando em proteção radiológica, realizar um tratamento de quimioterapia com um paciente que acabou de tomar, por exemplo, uma quantidade alta, né, uma atividade alta de material radioativo para tratamento, né? E aí ele vai ficar aí emitindo radiação por um tempo, né? E até mesmo irradiando outras pessoas, né, no ambiente que ele tiver e também expelindo essa radiação aí pelo suor, urina, em todo lugar que ele passar. Então, essa é uma dos pontos negativos, mas eu não sei o porquê realmente não existe, eu pelo menos não conheço nenhum trabalho, nunca vi nenhum trabalho sobre essa concomitância do tratamento. Eu fiquei pensando que talvez fosse isso. Se estivessem falando de teranóstico, que é uma modalidade que já existe, né, há muito tempo, mas hoje o pessoal vem sendo aplicado aí, vem se desenvolvendo ainda mais na medicina nuclear com novos materiais radioativos. E aí eles fazem a aplicação de fontes, né, de sementes radioativas, nanopartículas radioativas, para tratamento. Eu já vi alguns trabalhos nanopartículas radioativas, por exemplo, para tratamento de próstata,
E aí, após isso, com a partir dessa emissão de radiação, fazer a aquisição de imagens, né, com a presença desse material radioativo dentro da próstata, né? Eu já vi estudos assim, pesquisas, tá? Nunca presenciei nada assim, não. Mas talvez seja isso, né? E aí essa questão de teranóstico é principalmente por isso, né? Que você busca o tratamento com esse material radioativo dentro do órgão e, ao mesmo tempo, você consegue obter imagem desse órgão específico, né? Então, você faz um tratamento e um diagnóstico ao mesmo tempo. Por isso que vem desse nome teranóstico. Entendi. E aí tem outros materiais, né? Tem lutécio, que está sendo bem empregado também. Se eu não tiver, eu não me recordo agora outras fontes, mas eu sei que tem outras fontes aí que têm sido avaliadas. Uhum. Explica um pouco sobre o funcionamento da cintilografia, da aquisição da cintilografia. Tá. A aquisição da cintilografia, né, nada mais é do que uma imagem de diagnóstico comum, né? Que funciona, na verdade, falando quando a gente fala cintilografia, as imagens de medicina nuclear convencional, aquelas imagens comparadas aí com as imagens de tomografia, um pouco mais ruidosa, mas que é muito rica em parte funcional, né, em funcionalidades, né, funcionamento dos órgãos. E aí, a aquisição, na verdade, funciona de forma inversa à tomografia, né? Na tomografia, a gente tem o paciente que entra no equipamento e o próprio equipamento emite a radiação e vai fazer cortes, né, de imagens, né, fatias de imagem, e você vai ter a presença dessa imagem para ser avaliada, né, no computador. Mas na cintilografia, o paciente que é a emissão de radiação, né, que vai emitir radiação. E aí, ele entrar no equipamento, o equipamento vai detectar essa radiação e vai captar a maior quantidade de radiação do órgão que tem maior presença de material radioativo, certo? Esses tipos falando dos tipos de aquisição de cintilografia, existem diversos tipos, né? Como, por exemplo, as imagens estáticas, em que o paciente entra dentro do equipamento, fica parado um tempo, e nesse tempo os detectores, né, os detectores do equipamento ficam coletando essa quantidade de material radioativo, de emissão de radiação, tá? E essa emissão, nos pontos que tem maior ou menos radiação saindo, é que vai desenhar lá no computador, na imagem, na verdade, o órgão em que está sendo avaliado. Assim, resumidamente, né, e de forma muito sucinta, né, é isso. Mas existem aquelas imagens que são dinâmicas, em que você pega o percurso do material radioativo passando por diferentes órgãos, por exemplo, pelo esôfago, quando vai fazer um exame do trânsito, né, intestinal, alguma coisa do tipo, e aí você pega o material radioativo percorrendo todo o esôfago até chegar no estômago, e aí o equipamento tem a capacidade de adquirir várias imagens sequenciais, e aí você pega todo o percurso e vê por onde o material radioativo está passando e consegue detectar alguma obstrução ou alguma anomalia ali no percurso desse material radioativo. Então, essa é uma forma de estudo dinâmico. Tem os estudos sincronizados, que são os estudos que são as aquisições que dependem dos batimentos cardíacos do coração para a aquisição das imagens, tá? E ainda tem o mais conhecido aí dentro da medicina nuclear, que é o SPECT, que são as tomografias por emissão de único fóton, que aí o equipamento vai ficar rotacionando ao redor do paciente com paradas, aqui adquire, rotaciona, para, adquire, e aí cada aquisição, cada rotação, cada imagem dessa adquirida é que se reconstrói aí uma imagem tomográfica de forma inversa à tomografia convencional. Tá? E aí você tem uma imagem tridimensional do paciente. Tá? Então, esses aí são alguns dos tipos de
exames e cintilografias aí falando, que a gente consegue obter ou avaliar aí, dependendo do tipo do que o médico quer estudar, certo? Quer encontrar aí. E ainda tem o SPECT quando CT, né? Que aí a gente consegue fazer a fusão dessa imagem, que é um SPECT, que é uma imagem tridimensional, e fusionar com a imagem de tomografia convencional, para ter uma melhor detecção aí da lesão dentro do corpo do paciente, por exemplo. Então, Vinícius, muito obrigada pela sua participação e pela sua disponibilidade, viu, de estar aqui com a gente. Por nada, eu que agradeço em poder participar. Obrigada, viu? Tchau. Tchau, tchau.